Sabe, e se aquelas nossas perguntas mais difíceis sobre a injustiça no mundo, e se elas não fossem um sinal de falta de fé, mas, na verdade, o ponto de partida dela? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em um dos diálogos mais intensos e honestos que já foram registrados, o antigo livro de Abacuque. É uma conversa que atravessa os séculos sobre violência, sobre o silêncio de Deus e sobre o que realmente significa confiar quando absolutamente nada parece fazer sentido. A nossa jornada aqui começa de um jeito bem surpreendente. Não é com uma revelação divina, mas com uma queixa humana. Um grito de frustração mesmo, lançado por um profeta que olha para a sociedade dele e só consegue ver o caos, a desordem e, principalmente, a aparente ausência de Deus. É essa pergunta que dispara tudo. E veja bem, não é uma dúvida intelectual, uma questão filosófica. É um lamento que vem das entranhas. Abacuque não está pedindo uma data no calendário. Ele está protestando contra uma realidade que se tornou simplesmente intolerável. Uma realidade que parece contradizer tudo o que ele aprendeu sobre quem Deus é. A crueza dessas palavras é palpável. É o grito de alguém que se sente completamente ignorado. A linguagem aqui é de emergência, sabe? Como um cidadão que apela a um rei contra juízos corruptos. O profeta usa o verbo clamar, que significa um apelo insistente a um aliado poderoso. Só que a resposta é só silêncio. E o que motivava todo esse clamor? Bom, a situação era essa. O problema não vinha de fora, não era um inimigo externo. Era a podridão interna de Judá. A violência tinha virado o sistema. Os maus prosperavam cercando e oprimindo os justos. E a própria ideia de lei e ordem tinha virado pó. A justiça tinha virado piada. E então, Deus responde. Só que a resposta é talvez mais perturbadora que o silêncio. A solução para a injustiça interna não é uma reforma, não é um avivamento espiritual. É a ascensão de uma força externa ainda mais brutal e implacável. Para a gente entender o peso disso, é preciso olhar o contexto da época. A escolha de Deus não é aleatória. Os babilônios, ou caldeus, eram a nova superpotência do momento. A queda da Assíria tinha criado um vácuo de poder e a Babilônia, com sua máquina de guerra implacável, preencheu esse vácuo rapidinho, se tornando o terror do mundo antigo. Isso não era um problema local, era uma tempestade geopolítica se formando. E essa é a essência da resposta divina. É um convite ao choque. Deus não oferece conforto, mas uma realidade assustadora. A ferramenta que ele vai usar para disciplinar seu próprio povo é tão violenta, tão inesperada, que desafia qualquer compreensão. É algo que, mesmo que alguém contasse, seria difícil de acreditar. E aqui está o retrato do instrumento escolhido por Deus. Os babilônios são descritos como a pura personificação da arrogância imperial. O ponto crucial aqui para mim é o terceiro item. Sua lei e dignidade procedem de si mesmos. Pensa nisso. Eles são uma nação que não responde a ninguém. Um poder autônomo, que se auto-justifica. E no fim das contas, como diz a última linha, a idolatria deles é a mais básica de todas. Eles adoram o próprio poder. E é exatamente essa arrogância dos babilônios que leva o profeta ao seu próximo dilema. Um dilema ainda mais profundo. A resposta de Deus, em vez de resolver a crise, só piora as coisas. O problema deixa de ser sociológico e se torna teológico. A questão agora não é mais só sobre o mal no mundo, mas sobre o próprio Deus que governa esse mundo. E aqui está o coração da segunda queixa de Abacuque. É um paradoxo devastador. O profeta argumenta a partir da própria teologia dele. Peraí, se Deus é santo, se ele não tolera o mal, como é que ele pode sancionar a bárbare babilônica? O instrumento do juízo parece ser moralmente pior do que o alvo do juízo. Essa comparação ilustra a desproporção de forma brilhante. A injustiça de Judá era como uma doença interna, uma corrupção do sistema. A maldade da Babilônia era uma força predatória global, que tratava nações inteiras como se fossem presas a serem consumidas. Como que a segunda pode ser a cura para a primeira? Não faz sentido. Essa é uma das metáforas mais poderosas do livro, sem dúvida. Abacuque basicamente acusa a Deus de permitir que a humanidade seja reduzida a um cardume de peixes indefesos, sem líder, sendo pescados sem critério nenhum por uma potência imperial. É uma imagem de desumanização total, onde as pessoas viram meros recursos a serem explorados. E a perversão chega no seu nível máximo aqui. O Império Babilônico, o pescador, não agradece a nenhum deus por sua vitória. Não! Ele adora as suas próprias ferramentas. Sua tecnologia militar, sua estratégia, é a autodeificação do poder. A força se tornou a única divindade que eles reconhecem. Mas a revelação não para por aí.
Deus começa a desvendar uma lógica mais profunda, mostrando que a justiça divina não é só uma intervenção de fora para dentro, mas um princípio que age de dentro para fora. Um império construído sobre arrogância e violência carrega dentro de si as sementes da sua própria destruição. Essa tabela organiza a lógica da retribuição divina de um jeito fascinante. Repara só como para cada crime existe um julgamento que é um espelho perfeito da transgressão. Pega o primeiro AI, por exemplo. O crime é enriquecer com extorsão, e o julgamento é que as próprias vítimas vão se levantar e saquear o opressor. A justiça de Deus aqui se revela poética, precisa. O mal acaba se consumindo. Não é só punição, é a consequência inevitável do próprio ato. Depois de apresentar todas as suas queixas, de colocar tudo para fora e de ouvir a lógica do juízo divino, o profeta muda de postura. E esse é o ponto de virada, o clímax da jornada espiritual de Abacuque. Ele para de exigir respostas e se posiciona para escutar. A imagem da torre de vigia é fundamental. Não é uma fuga da realidade, mas uma busca por uma perspectiva mais elevada, por enxergar de cima. É uma atitude de espera ativa, vigilante. Abacuque não desiste das suas perguntas, mas ele as entrega, confiando que uma resposta vai vir e que ele precisa estar pronto para ouvir. E a resposta vem, mas ela está toda contida numa única palavra hebraica: emuná. É crucial a gente entender o que isso significa. Não se trata de concordar com um conjunto de fatos, de crer intelectualmente. Emuná é sobre fidelidade, sobre permanecer leal e firme no relacionamento mesmo quando as circunstâncias são caóticas e as explicações são poucas. É uma confiança que se vive na prática. E aqui está a frase que mudou a história. A resposta de Deus não é uma explicação filosófica para o problema do mal. É uma declaração existencial sobre como sobreviver a ele. A pessoa justa, aquela que se mantém firme em emuná, em fidelidade a Deus, essa pessoa viverá, não apesar da crise, mas através dela. Essa resposta transforma o profeta por completo. A última parte do livro não é mais um diálogo de queixa, mas um hino de adoração. A gente vê a jornada completa, da agonia à exaltação, baseada não na mudança das circunstâncias, mas na mudança de perspectiva dele. Entender a majestade e a justiça de Deus não é uma experiência reconfortante e quentinha. É aterrorizante. Abacuque tem uma reação física, visceral. O estômago dele revira, os ossos tremem. Ele entende a seriedade do que está por vir, tanto para o seu povo quanto para os babilônios. É um temor reverente que o prepara para o passo final. Agora, o profeta imagina o pior cenário possível. Uma desolação completa, o colapso total da economia, da agricultura, da sociedade, a perda de tudo que sustenta a vida. Ele olha para a ruína que está vindo sem nenhuma ilusão, enumerando cada perda que pode acontecer. E então vem a palavra mais importante de todas. Todavia, apesar de tudo, apesar da perda total, a alegria permanece. Mas é uma alegria que foi realocada. Não está mais nas circunstâncias, nos figos ou nas ovelhas. Ela está enraizada unicamente na pessoa de Deus. Essa é a expressão máxima da emuná, uma alegria que sobrevive ao Apocalipse. E assim, a pergunta de Abacuque, feita há mais de 2.600 anos, volta para a gente. O livro não termina com todas as respostas na mão, mas com uma postura. Uma postura de confiança desafiadora no meio do caos. Ele nos convida a questionar, a esperar e, finalmente, a encontrar uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. O que isso significa para nós hoje? A conversa com certeza continua.